Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula de hoje nós começamos então nosso módulo aqui de orientação a objeto, tá? Na parte de PHP. Então vou usar como base aqui para nossos estudos desse módulo o livro aqui do PHP Programando com Orientação a Objeto do Pablo Dall'Oglio, da editora Novatec, tá? Então esse livro que a gente vai estar usando como base para esse módulo de agora, tá bom? Então você deve estar perguntando qual que é a diferença da orientação a objeto para o PHP procedural. Há uma pequena diferença, há muitas diferenças na verdade, mas uma das principais que a gente vai estar colocando para vocês aqui, que a orientação a objeto, né, ele é então construída, onde você pode construir então verdadeiras estruturas que podem ser trabalhadas, né, através de padrões e arquiteturas de design, arquiteturas de programação, tá? Uma das principais diferenças entre eles, né, que o procedural que a gente viu lá atrás, através do procedural você consegue então fazer aí o sistema, mas de forma a manter o sistema dependente, né, das funções, das condições, das condicionais, né? Também como a parte de variáveis, de funções que vão estar ajudando o desenvolvimento do sistema. Com o PHP orientado a objetos, você conseguirá então fazer algo a mais do que isso. Você conseguirá então fazer tudo isso aí que a gente falou, né, da parte procedural, dentro da orientação a objeto, através então criando assim, um objeto, né, para ser chamado no PHP, no seu sistema, e com esse objeto então você vai precisar chamar somente algumas linhas, né, usar algumas linhas para chamar ele, e a principal diferença dele é isso. Essa parte de colocação de linhas, ou seja, você cria ali no objeto uma estrutura, uma característica personalizada para o objeto, você só chama ele então através de uma, duas linhas, máximo 3, 4 linhas, no máximo. Você consegue então fazer aí a chamada da orientação objeto. Quando você usa a orientação objeto, você não é necessário que você recrie ou replique o código procedural. Então, o código do procedural é o seguinte: você coloca então vai fazer uma consulta no banco de dados, e você então, se você quiser usar a mesma consulta embaixo, na linha 115, por exemplo, do seu código, e depois na 315, ou seja, tem uma diferença de 200 linhas aí entre eles, né? Então você vai ter duas chamadas para a mesma coisa dentro de uma mesma página. Com a orientação a objeto, você coloca então, cria uma superfunção ali. Nessa função então, onde você vai estar colocando então as características que o seu sistema vai estar gerenciando, vai estar criando, para ser chamado uma única vez esse objeto, e só sendo então instanciado ele, a função que você deseja, nessas duas partes, na linha 215, na linha 115, na linha 315. Então, ou seja, a orientação a objeto ele é mais prático, tá? Economiza linhas, e você consegue chamar uma mesma função sem precisar instanciar o objeto duas vezes. Porque quando a gente cria aí a parte de procedural, então você vai estar replicando o mesmo código. Na orientação a objeto não, você usar o mesmo código para ser utilizado 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, quantas vezes você quiser dentro do seu sistema numa mesma página. Então essa é uma das principais diferenças entre eles. Tá? Então, na procedural, você pode estar criando funções para fazer exatamente isso. No entanto, elas não se relacionam entre si. Quando você utiliza o objeto, nossa orientação a objeto, você cria então funções que podem se relacionar entre si, através de chamadas entre eles, que vai estar então aí interagindo, dando mais dinamicidade ao seu sistema. Tá? Eu costumo falar, né, para melhor explicar para as pessoas entenderem, que na procedural nós temos as funções, e na PHP orientado a objetos nós temos superfunções, sendo que essas superfunções é um termo que eu criei, tá? Ou que eu ouvi falar, mas que não é o correto ser chamado, tá bom? Então o conceito aqui de orientação a objeto é isso. O conceito de classe aqui é o seguinte: então, para a gente poder criar um objeto, nós precisamos então estar criando aí uma estruturação de classe. Tá? Esse class aí, então, ele é utilizado, vai ser chamado, então vai ter todo o nosso objeto aí definido por essa class. Essa class, então, é uma estrutura estática que poderíamos então estar definindo, né, através de atributos e métodos
as características e as expressões que aquele objeto irá realizar para nosso determinado sistema. Ambos, né, tanto o atributos como os métodos, nós vamos aprender nas próximas aulas, tá? O que são, quais os conceitos deles. Mas é importante a gente entender que esse class, ele é o responsável por criar, né, o objeto. Porque através desse class nós conseguimos então fazer com que os objetos possam ser um modelo, servir de modelo ou de um template para o nosso sistema. Tá? Então, o class seria tipo assim, tipo um livro. Então você tem um livro, então todo o conteúdo do livro é um objeto, né? E todo o class é o livro em si. Ou seja, tem o livro, tem o livro e tem o conteúdo. Então, o objeto, aqui o conceito de objeto é a estrutura dinâmica que se origina de uma class, que é utilizada então para ser acionada aí através do código PHP. Né? No objeto, ele tem então uma estrutura que contém as propriedades dessa class. E o mais importante de tudo é que você entender isso que eu falei para vocês, esse exemplo aí. Então, o class é um livro, né? Um livro inteiro, né? Tem a capa, tem as páginas, né? E o objeto, ele é o conteúdo que está escrito nessas páginas, tá bom? Então, ou seja, é a parte aí que mais interessante, mais estrutural do nosso código, tá bom? Então, para a gente poder criar um objeto, o que a gente vai fazer? Então, vou apagar isso aqui, tá? Apagamos isso aqui. Vou abrir uma nova página. Vou apertar Ctrl Alt S e vir aqui então criar uma pasta chamada class. Então, class. As classes, tá, pessoal? Elas sempre têm que estar sendo colocadas em uma pasta específica, ou seja, pode ser nome class, pode não ser, não importa, mas tem que ter uma página externa, uma pasta externa. Então, vamos colocar aqui então, por enquanto, vamos colocar então conta.class.php. Aqui, quando você vai criar o arquivo, então, é importante você sempre colocar então, o nome da página, tá? Ou seja, o nome do objeto. Então, esse aqui será meu objeto. Colocar em letra maiúscula, inicial letra maiúscula, tá? É um padrão. Tá? Se você não colocar, não tem problema nenhum, mas o interessante é colocar o letra maiúscula. Colocar seguido aqui da função, né? Que essa página vai estar assumindo, que é o .class e .php. A gente vai ver alguns blogs, alguns sites aí que a pessoa não coloca o .class, tá? Não importa, se quiser colocar, coloca. Mas é interessante você colocar, para você entender que aquele arquivo se trata de uma classe, tá bom? Então, esse aqui, sempre que você for criar então uma class, você cria então o nome da página com o mesmo nome da class, tá bom? Então, vamos salvar. Beleza, então aqui, coloco então PHP. Põe aqui então class. Qual o nome do class? Então é o nome aqui, nossa página, conta. Então conta, fecha aqui, abre chaves e fecha chaves. Então aqui nós temos então nossa class já criada. Estou só esperando só para ser povoada aí por métodos e por atributos. Então na próxima aula eu vou dar uma verificada aí nos atributos, nos métodos. Espero vocês lá. Espero que vocês tenham entendido aqui o conceito básico aí, e a diferença entre o procedural e o orientação objeto. Qualquer dúvida aí, podem abrir um ticket que a gente vai estar respondendo para vocês, tá bom, pessoal? Então até mais.